E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fred Herdi de Ciências e estou aqui mais uma vez fazendo um comentário do material de complementação escolar dessa semana. O MCE está falando sobre o universo, né? E qual é a origem do universo? Seguinte, tem a teoria que é mais aceita hoje em dia, é a teoria do Big Bang, ou a grande explosão, tá? Que ela diz o seguinte: o universo, no início, todo o universo estava reunido num único ponto, bastante condensado e por causa disso também bastante quente, tá? E aí, por causa de toda essa pressão, toda essa matéria reunida num único ponto, o universo inteiro explodiu e começou a se expandir, tá? E aí, como é que eles descobriram isso? Atualmente, com as pesquisas, eles viram que o universo está expandindo, ele está cada vez mais aumentando de tamanho. E aí pensaram, se agora a gente consegue saber que ele está se expandindo, e tem a noção da velocidade com que ele se expande, e se a gente começar a fazer o cálculo ao contrário, voltar no tempo? E aí eles foram voltando, fazendo os cálculos, vendo que o universo cada vez mais ia se reunindo, até chegar num único ponto. E aí também calcularam o tempo que isso aconteceu. Então, de acordo com a teoria do Big Bang, o universo começou a se expandir, começou a formar há mais ou menos 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Tá? E dessa forma, nesse início, assim que o universo começou a se expandir, só havia os átomos mais simples, que é o hidrogênio e o hélio, que vocês já sabem por que ele é simples. O hidrogênio tem só um próton, só um elétron. O hélio tem só dois prótons, só dois elétrons. E aí, nessa explosão, começou a formar uma massa de gases com esses átomos, e aí formaram as estrelas. E dentro das estrelas, esses dois elementos, o hidrogênio e o hélio, com aquelas altas pressões, aquelas altas temperaturas, começaram a se fundir. Começou a haver fusão atômica, fusão nuclear. E aí, a partir desses dois elementos, os prótons dos seus núcleos começaram a se fundir, a se agregar, e aí deram origem a todos os outros elementos da tabela periódica que existem hoje. E aí, que se existe aqui na Terra, também vai existir no universo. Isso por quê? Que depois que foi feito a formação das estrelas, também se formou também um disco com matéria. E aí, durante esses discos, essa matéria toda que estava liberada no universo, algumas começaram a se aglutinar, formando os planetas que começaram a girar em torno das estrelas, parecido como acontece com o nosso sistema solar. Logicamente, também outras massas menores começaram a circular os planetas, formando os satélites naturais, como é o caso da nossa Lua, que está orbitando ao redor da Terra. Só que, vou usar agora a Terra como exemplo. A Terra, assim que ela foi formada, começou a se formar essa esfera, ela ainda era muito quente. E aí era impossível existir a água no estado líquido, tá? Depois, com o tempo, os planetas, a Terra foi esfriando e aí possibilitou que essa água ficasse líquida, formando os rios e os mares. E aí, a partir daí, tá, uma vez que a água líquida ela é a fonte da vida, dentro dos rios e dos mares começou assim a poder haver a possibilidade de se formar a vida, que é o que aconteceu aqui na Terra, e nada impede que possa acontecer, ter acontecido ou estar acontecendo nos bilhares de outros planetas que existem por aí no universo, que é tão enorme. E aí, a gente tendo os corpos celestes, estrelas, planetas, cometas, asteroides, satélites naturais, a humanidade começou a observar, olhando para o céu, para esses corpos celestes. E desde muito tempo, desde o princípio da civilização. E ao observar isso, o que acontece? Os corpos celestes têm movimentos muito lentos. Eles podem parecer estáticos, mas não são. Tá? Além disso, esses movimentos lentos também são previsíveis.
E isso fez com que a humanidade começasse a perceber que certos padrões aconteciam. E aí conseguiram, por exemplo, criar calendários, perceber e prever quando é que a gente vai ter as fases da Lua, as estações do ano. E isso também interferia e ajudava nas coisas do cotidiano da humanidade. Então, o homem aprendeu, através de observação desses fenômenos, desses ciclos, a saber a melhor época para caçar, a melhor época para plantar, a melhor época para colher, e também começou a utilizar esses movimentos, esses fenômenos, para definir rituais culturais, rituais religiosos e outros rituais sociais. Tá? Mas hoje em dia, se vocês, por exemplo, olharem para o céu, a gente não consegue ver tantas estrelas quanto elas realmente estão ali. Isso por quê? Porque nas cidades existem muitas fontes artificiais de luz. Tá? Os postes estão iluminados, os prédios estão iluminados, tem letreiros luminosos em tudo que é canto. E isso atrapalha um pouco a nossa visão. Se a gente conseguir eliminar um pouco dessas luzes artificiais ou ir para um local que não tenha tanta iluminação, a gente consegue ver que as estrelas são maior quantidade do que a gente acha que existe. Tá? Então é importante a gente também evitar um pouco essa poluição luminosa, porque além de atrapalhar que a gente consiga observar as estrelas, também pode atrapalhar outros animais que estão acostumados com o período de claro e o período de escuridão, que seria a noite. Quando a gente começa a iluminar demais o ambiente, o animal não consegue perceber que está de noite, porque ele está vendo que há luz. Isso pode atrapalhar e provocar um desequilíbrio ambiental. Além de a parte tão legal que é observar as estrelas, as constelações. Inclusive, cada povo criou as suas próprias versões sobre as constelações. A gente está acostumado com a versão grega, que vai ter a constelação da Ursa Maior, a constelação de Capricórnio, a constelação do Cruzeiro do Sul, etc. Mas os egípcios tinham os seus próprios nomes para as suas constelações, os indígenas brasileiros também tinham seus próprios nomes. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem um computador, seria legal vocês procurarem e baixarem um programa chamado Estelário. Tá? Eu vou botar no final do vídeo o nome desse programa. Ele é gratuito e ele permite que vocês consigam observar as constelações, fazer previsões de onde a Lua vai estar, onde o Sol está, onde estão os planetas. E tem uma parte lá que mostra o nome das constelações. E você pode optar pela versão grega, que é europeia, a versão indígena, a versão egípcia e muitas outras lá que é muito interessante. E, se você preferir, no seu celular tem um aplicativo chamado Starwalk 2, que eu também vou colocar o nome lá no final do vídeo, que ele tem a versão dele gratuita e ele funciona bem parecido com o Estelário, que é para o computador. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre de olhar, consultar a apostila de vocês, fazer pesquisa na internet, procurar mais sobre o assunto. Eu espero que vocês consigam fazer todas as atividades. Olhem lá os aplicativos e o aplicativo e o programa que eu vou indicar lá para vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu!